Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e te acompanho a partir de agora. A vida empresarial pode parecer cheia de glamour e realizações, não é verdade? Mas a realidade é que as pressões para alcançar os resultados são muito grandes e afetam diretamente a saúde mental dos líderes. Mas como empresários podem reduzir a ansiedade e manter o equilíbrio mental? Vamos conversar agora com a doutora Juliana Grasso, mentora em saúde mental e desenvolvimento pessoal de empresários. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata, agradeço o convite, muito feliz por estar aqui com você falando de um tema tão importante. Doutora, empreender, primeiro de tudo, né? Empreender aqui no Brasil não é uma tarefa muito fácil, né? A gente sabe bem disso. Existem altos e baixos, muitas vezes mais baixos do que altos, né? Tem que ter um belo jogo de cintura para conseguir driblar, né, toda a situação em relação à economia, os impostos, enfim, é uma tarefa muito difícil. Como que essas pressões, as preocupações, se vai conseguir alcançar, bater a meta da empresa, se vai conseguir pagar os funcionários, como tudo isso afeta a saúde mental? Tabata, você começa, né, trazendo uma questão muito importante, que é esse movimento de empreender. Né? No Brasil, é muito culturalmente, né, a gente fala muito sobre empreender e, eventualmente, né, as coisas caminhando, a pessoa se torna um empresário. E empreender, entre aspas, é muito fácil. Né? Se a gente decidir fazer um negócio hoje, se a gente decidir prestar um serviço, né, é muito rápido abrir uma empresa hoje. E isso traz uma certa sensação de que vai ser fácil, né? E você trouxe alguns aspectos importantes de que, começando aí, né? Ao empreender, é importante o empreendedor, a empreendedora, saberem que não basta apenas o conhecimento técnico, isso é muito importante, né? Então, o que eu vou vender, para quem eu vou vender, né? Que serviço eu vou prestar. Essa base é muito importante, e às vezes a gente acaba pulando essa etapa, né? Por necessidade ou por realização de um sonho, as pessoas empreendem, cuidando aí, né? Tendo um pequeno direcionamento dessa parte técnica, mas claramente despreparados para os grandes desafios que o empreendedorismo traz. Entre eles, né? Os primeiros meses, normalmente, é muito importante que se tenha um planejamento financeiro estruturado, antes de empreender, por isso que as empresas, muitas empresas no Brasil, acabam fechando aí no primeiro ano enfim, até 7 anos, né? Empresas que passam aí de 7 anos são grandes vencedores, justamente por isso, porque o empresário começa despreparado, né? O empreendedor, além da preparação técnica, precisa de uma preparação emocional. E o que é essa preparação emocional? Saber que essa vida, como você falou, né, de resultados, de glamour, ela depende de uma estrutura muito forte interior, ou seja, preciso estar preparado, preparada para os reveses, para ter aí, né, um início de empresa com uma certa questão aí, uma administração muito próxima de fluxo de caixa, né, sabendo que isso, estando planejado, vai ajudar aqueles outros aspectos, e aí entra, como você falou, a ansiedade, né? Então, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou vender? Será que eu não vou? Será que eu vou alcançar as metas que eu me coloco? E esse é um outro ponto. Então, você veja que a parte da preparação técnica, ela vem muito junta com a preparação emocional. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas começam e elas acreditam que eu vou colocar uma meta para mim, né? Vou colocar uma meta para a empresa. E essa meta não tem, ela não tem estrutura, ela não tem base. De onde vem? Que estudos eu fiz? Né? Quais são as bases para que eu determine essa meta? E claro, metas estabelecidas sem critério, elas geram uma imensa ansiedade, né? Porque não quer dizer que não é possível alcançar determinada meta, mas se não está estruturado de forma factível, isso vai levar, com certeza, o empreendedor, a empreendedora, a entrar ali num círculo da ansiedade, do estresse. Então, começando aí, né, falando do empreendedor e da empreendedora, empreender um caminho
desafiante, mas também um caminho de muita realização, né? Principalmente quando esse movimento de empreender se conecta com um propósito de vida, se conecta com uma necessidade de compartilhar, né, um serviço ou um produto que faça diferença para as outras pessoas. Mas, de novo, se a gente não está bem preparado para falar de ansiedade, para falar de estresse, isso com certeza vai interferir não só no resultado do negócio, mas também no resultado da empresa. E veja só, a International Stress Management Association do Brasil, na pesquisa de 2024, trouxe um dado alarmante. 72% das pessoas, né, no mercado de trabalho, e aí não só líderes, mas também colaboradores, 72% sentiram um aumento no nível de estresse, né, nos últimos meses, nos últimos anos, o que impacta diretamente, né, nesse movimento aí de trazer resultados, de empreender. E o estresse, ele tem um ponto muito importante, e aí eu acho que quero quebrar aqui um mito, né, do que o estresse é ruim. O estresse não é inerentemente ruim, o estresse faz parte da nossa vida, é a reação, né, fisiológica que a gente tem para dar conta aí dos desafios, é o movimento que o corpo faz, né, através aí de neurotransmissores, de hormônios, para que a gente consiga se mover, né, agir. E aí, quando a gente fala de uma ameaça real, de lutar ou fugir dessa ameaça. Então, o estresse, ele faz parte de quem nós somos. Não existe um ser humano sem estresse. Agora, o que é perigoso e o que é complicado é quando o estresse fica cronificado. Ou seja, não são só picos, né? Então, aquele momento que, assim, a empresa precisa de um foco maior, eu preciso me dedicar muito mais, eu sei que tem um horizonte de tempo em que eu vou precisar de maior dedicação, vou estar mais presente fisicamente, e nós estamos aí num período bem sensível, né, um período de final de ano, em que aquelas metas, né, ou não foram alcançadas, ainda que tenham sido estabelecidas com critérios bastante sérios, ou, né, questões aí mesmo de colaboradores. Então a gente entra num momento do ano de mais cansaço. Então percebe que esses pontos, quando a gente o estresse se torna cronificado, então a gente não chega só naquele pico de estresse, mas a gente permanece. Aí sim a gente está falando de consequências importantes, não só para os resultados, né, da empresa, para os resultados pessoais, para os relacionamentos, seja de família, seja no negócio, além de sintomas físicos e doenças que, um outro mito também, né, que o estresse é por si só uma doença ou faz com que a gente fique doente. Na verdade, o estresse, ele não, ele abre as portas para doenças oportunistas ou mesmo doenças que estariam até ali na sua genética, né, e não, eventualmente, não aconteceriam, não, né, apareceriam, mas com níveis elevados de estresse por muito tempo, essas doenças podem sim acontecer, se instalar, e aí fica muito difícil, né, porque quando a gente fala de um empresário, ele cuida, entre aspas, né, ele cuida de si, mas ele tem também colaboradores, ele tem responsabilidades, ele tem fornecedores, e aí o estresse, então, chega em níveis muito maiores e acabam trabalhando e mexendo, sim, diminuindo a imunidade. Doutora, quais são os primeiros sinais de que essa ansiedade ela já está se tornando crônica, já está saindo daquele estágio de estresse, como você disse, que até é benéfico, sim, mas quais são os primeiros sinais de que o líder, o gestor, ele deve ficar atento para que ele busque uma ajuda profissional? Olha, eu vou começar falando dos sintomas físicos, né? E o que acontece muito em situações de estresse é que vai se cronificando, é que nós negligenciamos certos sintomas. Então, por exemplo, raiva, intolerância, impaciência, né? Quando você começa a perceber, ou as pessoas que estão ao seu lado começam a perceber, poxa, mas sabe o pavio curto? Né? A gente acaba não conectando mais esses sintomas emocionais, na verdade, né? De intolerância, raiva, impaciência, são já sinais de que a gente precisa prestar atenção no que é que está causando tudo isso.
Sintomas físicos também muito negligenciados. Eu digo que a gente esquece que nós somos um todo, né? Então, cada coisa que acontece, não existe assim, não, é o mental, é o emocional, é o físico. Tudo isso que acontece com a gente, se a gente só olha como, né, fragmentos, a gente não consegue ter a visão clara do quanto é necessário procurar ajuda. Tensões musculares, tensões maxilar, pescoço, dores de cabeça constantes, infecções de repetição. Então, sabe aquela situação que, poxa vida, mas a pessoa estava com gripe semana passada, mas agora está de novo com resfriado, dor de garganta. Então, como o estresse, né, a partir do cortisol, um excesso de cortisol no corpo, deixa o nosso sistema imunológico rebaixado, então o corpo está sempre ali, enfim, lutando, né, e na verdade deixando de fazer essa função de proteger, né, a nossa saúde. Então, essas infecções de repetição, problemas de pele. Então, essa semana mesmo, tive conversando com uma empresária e ela me contou que teve, né, um problema seríssimo de pele, teve urticária e assim, fisiologicamente eu sempre oriento, né? É sempre importante, frente a um sintoma físico, que a gente procure um médico e que a gente percorra, né, essa questão aí fisiológica, médica, mas, na maioria das vezes, quando nós estamos falando com pessoas que estão vivendo um alto nível de estresse, os sintomas físicos, eles são resultado, né, eles são causados por essa dificuldade no manejo, né, das situações estressantes. Então, de sintomas físicos, outro sintoma que é muito negligenciado é a questão da mudança de apetite. Então, às vezes, o estresse e a ansiedade começam a gerar um aumento de apetite, ou mesmo a vontade de comer, né, aqueles ultraprocessados, doces, ou também o baixo, né, diminui o apetite, aí a pessoa começa a perder peso, e isso tem também, né, relação com o estresse. Então, são muitos sintomas que, se a gente não observa, né, claro, o contexto que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo, a gente acaba negligenciando e deixando de cuidar e endereçar aquilo que é a razão, né, que muitas vezes é a situação que a gente está vivenciando. E Tabata, tem uma coisa muito importante que, para o cérebro, não existe diferença, falando de forma, né, bem simplificada, não existe diferença do que a gente pensa, muitas vezes, para o que talvez a situação esteja demandando. E aí, eu imagino que você, assim como eu e assim como as pessoas que estão nos assistindo, já deve ter acontecido de começarem a pensar alguma coisa, uma certa preocupação, aquela situação difícil que aconteceu, ou, né, ruminando a situação, ou muito ansiosa com o futuro. E aí o que é que começa a acontecer com o corpo, né? A mão começa a suar, começa a dar um aperto no peito. Então, e aí eu já entro, né, em quais então, né, quais são as possibilidades, o que é que a gente pode fazer, né, para cuidar, e aí para empresários, empresárias, empreendedores, se observar, né? Então começou a perceber esses sintomas que eu falei um pouquinho antes, começou a perceber que o próprio pensar está trazendo, né, sintomas, está trazendo consequências aí para o físico, para o emocional. Então, começar a perceber como é que estão os pensamentos, e aqui o mindfulness ensina para a gente, né, atenção plena, de que os pensamentos não são a realidade. Então, a gente tomar um certo cuidado, né, para não embarcar em qualquer pensamento, a desenvolver a habilidade de olhar o pensamento, observar o pensamento e, através de técnicas, né, de atenção plena, de trazer o foco da atenção para o momento presente. Isso pode ser feito através da respiração, por exemplo, né? Eu brinco que quando a gente inspira, a gente dá tempo para o cérebro, né? A gente leva ar para o cérebro. Eu faço essa brincadeira, né? Que, claro, é quando a gente dá um tempinho, né, para o nosso córtex pré-frontal poder atuar e ajudar a gente a tomar as melhores decisões. Então, respirar, né? Entrar em contato com os pensamentos e a qualidade desses pensamentos, entrar em contato com os sentimentos e emoções. Isso é muito importante. Esse não nós não fomos educados para isso, né? Nós não temos, e nós, eu falo enquanto sociedade, né, não temos uma educação socioemocional forte que nos ajude a nos entender nesses momentos de maiores desafios. Então, eu acho que esses são pontos importantes para que a gente possa cuidar,
né, da gente mesmo e como empresários, empresárias, empreendedores, a partir do cuidado com a gente mesmo, com a percepção do quanto nossos pensamentos influenciam nos nossos sintomas e nas nossas ações, o quanto as nossas emoções também trazem essa influência, a gente pode então colaborar, né, e ajudar a nossa equipe a também manejar essa questão de uma forma sustentável, que traga resultados, mas que também tenha aí mantido o autocuidado e bem-estar. Doutora, perfeito. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela sua análise, por trazer aqui de forma tão completa e didática a importância dos empresários, gestores, enfim, líderes, né, que ocupam cargos de muita pressão para que cuidem da saúde mental. Extremamente importante. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer e até uma próxima. Muito obrigada, Tabata. É um prazer. Até. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.